Olá pessoal, vamos ter uma aula sobre o continente asiático? Então vamos lá. Gente, o continente asiático, ele faz parte de uma zona tropical até a zona polar, fazendo com que haja grande variedade de climas, paisagens, vegetações, e também encontramos uma grande diversidade de grupos étnicos. Infelizmente, encontramos grandes desigualdades sociais. China e Japão são países que têm grande destaque na produção industrial. A gente também verifica Índia e Turquia como países chamados de emergentes. Por outro lado, encontramos países como Afeganistão e Camboja tendo uma população extremamente pobre. E mesmo na China, encontramos profundas desigualdades sociais, características de países emergentes, onde a gente vê muita riqueza e pobreza vivendo lado a lado. Falando especificamente sobre os aspectos físicos e socioambientais da Ásia, a gente fala que a Ásia é o continente mais extenso do mundo, onde possui 48 países. Este continente possui simplesmente 4 vezes o tamanho da Europa, o menor continente do mundo. Porém, a Europa é o continente mais rico, com maior poder tecnológico do planeta. Nós temos também 6 regiões a serem destacadas e estudadas nas características físicas e socioambientais da Ásia. Nesta divisão regional, a gente encontra o leste da Ásia, Ásia Ocidental, sul da Ásia, Ásia Central, a Rússia, a parte asiática, porque depois dos Montes Urais nós temos a chamada Rússia Europeia, e aí também encontramos o sudeste da Ásia, com as suas cores representadas aqui neste mapa. No estudo sobre a Ásia Central, o que a gente verifica na Ásia Central? Países que compunham a antiga União Soviética, como, por exemplo, Cazaquistão e Uzbequistão. Estes países têm fortes influências russas e também islâmicas. O extrativismo mineral, como carvão e extração de petróleo, são amplamente presentes, assim como a presença de desertos. Na parte chamada Rússia Asiática, encontramos uma baixa densidade demográfica, sobretudo no norte, onde a gente encontra, por exemplo, a região da Sibéria extremamente fria. Encontramos lá o extrativismo de petróleo. No sudeste da Ásia, há climas úmidos, onde os ventos de monções, também chamadas chuvas de monções, atuam, especialmente em Singapura, Tailândia, Malásia e Indonésia, onde encontramos também ali presente um crescimento econômico voltado nos tigres asiáticos e nos chamados novos tigres asiáticos. No leste da Ásia, a gente tem o chamado Extremo Oriente, onde encontramos os países como a China, o Japão e a Coreia do Sul. O sul da Ásia, há os países como a Índia, que tem maioria da religião hindu. Encontramos também o Paquistão, onde encontramos a maioria de muçulmanos e, especificamente, entre esses países
Índia e Paquistão, encontramos uma região chamada de Caxemira, onde há conflitos de disputa territorial, onde, por exemplo, nós podemos encontrar nesta imagem a situação atual da Caxemira, onde é uma região que há domínio de 3 países, 20% quem domina é a China, cerca de 43% a Índia e cerca de 37, 38% está aqui o domínio do Paquistão, onde o Paquistão reivindica o domínio total da região, porque a região é de maioria de religião muçulmana, enquanto que a Índia tem a religião hindu. Então há esse conflito, inclusive envolvendo até bombas atômicas. Na Ásia Ocidental, a gente encontra a região chamada de Oriente Médio, onde tem a grande prevalência da etnia árabe como religião islâmica, e há ali, nesse meio conflituoso, com apoio estadunidense lá dos Estados Unidos, a nação de Israel, onde tem a religião do judaísmo. Diversos conflitos históricos ocorrem entre os judeus e os muçulmanos. Sobre esta região, podemos destacar também uma região com uma grande produção petrolífera. E Turquia e Israel são as nações que possuem economias diversificadas, portanto, são as economias mais fortes desta sub-região da Ásia. O relevo e as atividades tectônicas na Ásia faz com que lá haja a maior altitude registrada do planeta todo, ou seja, o pico mais alto do mundo, o chamado Monte Everest, com quase 9 quilômetros de altura, 8.848 metros, sendo localizado na Cordilheira do Himalaia, onde encontramos no sentido oeste-leste, bem no centro do continente, como podemos encontrá-lo aqui neste mapa físico. As partes mais escuras são as partes mais elevadas no centro do continente, onde a gente encontra a Cordilheira do Himalaia e o pico do Monte Everest. Isso se dá devido ao encontro de diversas placas tectônicas que promovem o soerguimento deste relevo extremamente elevado, as maiores altitudes do planeta. Placas como, por exemplo, a indo-australiana, a euroasiática, promovendo grandes terremotos, instabilidades tectônicas, vulcanismos, onde nós encontramos a presença de uma das partes do chamado Cinturão de Fogo do Pacífico. Também promove intensos tsunamis, ondas gigantes que se originam no meio do oceano através de maremotos que jogam grandes quantidades de águas oceânicas em formato de grandes volumes que chegam até a costa. Quando chega na costa, esse grande volume toma altitudes bem elevadas que chegam a cerca de prédios de 10, 15 andares ou até mais, promovendo
grandes desastres e, inclusive, diversas mortes. Nesta imagem, podemos verificar o chamado Círculo de Fogo, que ele começa aqui na Oceania, se estende pelo continente asiático, no qual nós estamos estudando, se estende aqui, ó, Califórnia, a falha de San Andreas, e aí nós temos aqui a continuidade pela América Central e América do Sul, a Cordilheira dos Andes. Esse é o chamado Círculo do Fogo, do Pacífico. Neste mapa, nós podemos verificar diversos eventos tectônicos com grande concentração no sudeste e leste asiático. Sobre a hidrografia da Ásia, encontramos grandes rios, onde nascem em cadeias montanhosas no centro do continente, Cordilheira do Himalaia, portanto, e desaguam no Pacífico Leste, no Oceano Índico ao sul ou no Oceano Ártico ao norte. O rio mais extenso é o Yangtze, na China. Os rios favoreceram a ocupação em suas planícies, inicialmente há milênios atrás, através do processo de agricultura e, mais recentemente, ao processo de urbanização. Não só na Ásia, mas isso é um processo global. Geralmente, a população mundial está concentrada em regiões próximas a rios. Então, hoje, a agricultura irrigada por esses leitos de rios promove atividades como pesca, navegação, portanto, são densamente ocupadas pelas cidades que ali se instalaram ao longo de séculos. Também podemos verificar a produção de energia hidrelétrica, onde esse rio Yangtze está a maior usina hidrelétrica do planeta, a usina de Três Gargantas, na China. Verificamos também uma grande importância no chamado rio Ganges, na Índia, onde encontramos grande concentração populacional e este rio, Ganges, ele é utilizado para navegação, irrigação, geração de eletricidade e ele tem uma peculiaridade cultural. É considerado sagrado pelos hindus. Então, muitas pessoas se banham nesse rio, Ganges, a fim de purificar a alma e absolver os pecados. No Oriente Médio, a gente encontra os rios que basicamente são originários das civilizações mais antigas, as primeiras cidades datadas de 3.500 anos antes de Cristo, os rios Tigre e Eufrates, na planície da Mesopotâmia, atualmente localizada no Iraque, desde a antiguidade. Sobre o clima e a vegetação, encontramos uma enorme diversidade climática, onde encontramos climas equatorial, tropical, no sul, e até o clima polar no norte. Esquematizando melhor a posição dos climas, encontramos aqui neste mapa e neste gráfico a representação climática, o clima polar no extremo norte, aí a gente tem o clima temperado continental, temperado oceânico, o semiárido, que é esse marfim aqui, e o desértico, que é esse mostarda, ou seja, as regiões amareladas são regiões desérticas ou semidesérticas, uma grande parte da Ásia. Encontramos também
o clima frio de montanha, na Cordilheira do Himalaia, e o clima mediterrâneo, na parte oeste do continente. Também há o clima tropical, mais ao sul, e o equatorial, logo a seguir. O sul e o sudeste, ele é acometido pelo chamado fenômeno ventos de monções, também chamado de chuvas de monções, onde há um clima quente e úmido no verão, com chuvas torrenciais, praticamente chove 6 meses sem parar, e encontramos os outros 6 meses com um clima ameno e seco no inverno, onde praticamente não chove. Esse fenômeno favorece o cultivo de arroz em planícies alagadas. Encontramos nessa região, no sul e sudeste asiático, um dos verões mais úmidos do planeta, com chuvas torrenciais. Aqui, nós podemos verificar nitidamente, por esses mapas, que representam as precipitações. Precipitações são chuvas. As partes mais escuras são as partes onde há a maior presença de precipitação. Então, julho, que a gente encontra o verão lá no hemisfério norte, no caso na Ásia, a gente vai encontrar o quê? Uma grande quantidade de precipitações, porque as umidades trazidas do Oceano Índico, Pacífico, elas são retidas na Cordilheira do Himalaia, e as chuvas torrenciais, chuvas de monções, também chamado de ventos de monções, ocorrem ali, extremamente localizadas no sul e sudeste da Ásia. E, em contrapartida, novembro, nós encontramos uma região com uma quantidade muito pequena de precipitações, ou seja, são 6 meses extremamente chuvosos e cerca de 6 meses extremamente secos. Esse é o fenômeno da chuva de monções, ou ventos de monções, no sul e sudeste da Ásia. Na Ásia, encontramos grande quantidade de clima desértico, onde os desertos asiáticos se formam por 2 razões, basicamente. Uma das razões da formação de desertos na área central do continente e na parte também oeste do continente, nós encontramos o quê? Áreas de alta pressão permanente, aonde não chega a umidade vinda do oceano. Como, por exemplo, encontramos os desertos da Arábia, o deserto de Thar, no Paquistão e na Índia. Para a gente explicar um pouquinho melhor o que é essa história de alta pressão, baixa pressão, quando a gente encontra um centro de alta pressão atmosférica, a gente verifica uma rotação anti-horária, o chamado anticiclone, onde há a umidade do ar sendo retirada. Então, naquela região, o ar fica mais seco, menos úmido, portanto, com uma formação menor de nuvens, basicamente diminuindo amplamente as chances de chuva. Então, a alta pressão está associada ao bom tempo. É como se fosse um ventilador ventando fortemente para baixo, então o vento está em descida, ou seja, o vento desce e se espalha na parte superficial. Olhando para o céu, a gente verifica céu aberto, e na parte superficial encontramos ausência de umidade, ausência de chuva, uma parte mais seca.
É assim que o fenômeno de alta pressão ocorre. Já um fenômeno de baixa pressão é um fenômeno que ocorre no sentido horário, então é um ciclone, onde a gente verifica condições basicamente normais, que são o aquecimento da superfície terrestre, o ar quente aquecido ele fica mais leve, então esse ar entra em ascensão, ou seja, o ar vai para o alto, mais leve, e há uma formação de nuvens. Muitas vezes, dependendo das condições atmosféricas, nuvens carregadas, onde também pode ser promovida a quantidade de tempestades e até, dependendo das regiões formadas, furacões, tornados, entre outros. Então, esse evento, o centro de baixa pressão atmosférica, concentra a umidade, ajuda a formar nuvens, favorece a chuva, inclusive grandes tempestades. O segundo motivo que a gente encontra na questão da formação dos desertos na Ásia é a questão da formação de uma retenção da umidade, como a gente verifica aqui no sul e sudeste da Ásia, aqui grande umidade, a questão das chuvas ou ventos de monções, a gente encontra uma grande barreira natural, a Cordilheira do Himalaia, e logo posteriormente encontramos nessa região amarela uma grande quantidade de regiões desérticas, onde há uma mínima concentração de precipitação, ou seja, de chuvas. Então, isso a gente verifica, por exemplo, a presença de desertos de Taklamakan e o deserto de Gobi na China, ou seja, na Ásia Central. A Ásia apresenta enorme variedade de vegetais, onde a gente pode encontrar as florestas tropicais sobre os climas quentes e úmidos do sul, até a vegetação de tundra sobre o clima polar do extremo norte da Sibéria, passando por savanas, desertos e florestas de coníferas, também chamada de taiga. Assim como ocorreu em outros continentes, verificamos intenso desmatamento na Ásia, especialmente no sul, leste e sudeste asiáticos, onde há as maiores regiões com maior ocupação urbano-industrial do continente. Infelizmente, apenas 20% das florestas permanecem remanescentes. O menor índice entre todos os continentes. As maiores extensões dessas florestas preservadas encontram-se na região norte, na taiga siberiana, também chamada de florestas de coníferas, florestas que são mais resistentes a climas mais frios. Nesse mapa da vegetação, a gente consegue verificar a distribuição da floresta tropical úmida, savana, vegetação mediterrânea, a floresta de coníferas ou taiga, a estepe, tundra, vegetação de montanha e os desertos, como verificamos aqui no mapa das cores. Veja bem a quantidade de desertos, esse marrom, e a gente verifica a floresta temperada de coníferas ou a taiga tendo uma grande quantidade. Porém, estas vegetações são vegetações originais, não são as representadas atualmente. Apenas 20% hoje estão presentes. Nesta foto verificamos a floresta de coníferas ou taiga
na região da Sibéria, Rússia. Aqui a gente verifica o deserto, aqui onde a gente tem a presença na Ásia Central, no Oriente Médio. Verificamos aqui no sul e sudeste asiático, na presença dos climas tropical e equatorial, as florestas tropicais, e aqui, com a presença dessa raposa solitária, verificamos a presença da vegetação rasteira, ou seja, a vegetação da tundra no verão polar, porque lá no extremo norte a gente só consegue verificar essa vegetação quando ocorre o verão polar, e é uma vegetação extremamente escassa. Quando acontece o inverno, ela desaparece e tudo vira gelo. Chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Tchau.